Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o L News aqui pra vocês, notícias indicadas lá no nosso Discord. Se você quiser me indicar notícias lá no X ou no Instagram, as minhas comunidades estão na descrição e pode me marcar lá que eu pego as notícias e comento o teu nome aqui nas próximas lives, tá? O Valentino, o Alan, o Popocake, o Isaac, o Ghost Punk e diversas outras pessoas indicaram as notícias de hoje. Então vamos agora pra primeira, que já apareceu no outro Faz o L News, mas agora com uma roupagem diferente. Com o Lula metendo... Eu gostei do Lula lá no G7 metendo um double hang loose. Cara, o Lula metendo um double hang loose. Cara, fazendo um queixinho assim. Cara, foi maravilhoso. Foi uma das coisas mais legais que eu vi esse ano, certamente, né? E aqui nós temos a notícia maravilhosa de hoje que vai garantir o like já nesse vídeo. Governo Lula prevê cancelar 101 mil benefícios do Bolsa Família este ano, diz a Infomoney. Olha que lindo. Sabe o que é mais legal de tudo? É que parece que vai dar menos de 60 milhões de reais de dinheiro que eles vão economizar com isso, cara. Isso aí é 3 noites de lagosta no STF, já gasta mais dinheiro que isso, né, gurizada? Mas aí, brincadeiras à parte, até porque eu não quero perder meu canal, né, cara, vai ser um desconto irrisório aqui, cara, mas é muito interessante a gente ver que o Lula tá cortando exatamente dos eleitores que colocaram ele lá no poder, né? Parece que ele tá realmente, né, botando o dedo na ferida dessa galera, né, cara? Foi um hang loose e meio, né, porque um não tinha um dedinho. Santander, cara, CEO não descarta a possibilidade de fechar capital externo da B3, né? Cara, esse aqui é o tipo de coisa interessante que muitas pessoas aí de casa vão pensar assim: nossa, a bolsa brasileira tá ruim, por isso que o cara quer sair da bolsa e não sei o que, papapá. E não, cara, não é isso, cara. Quando uma empresa fala que vai sair da bolsa de valores, pessoas que têm ações sabem que as ações vão ser vendidas. Quando o pessoal fala assim: olha, eu acho que eu vou sair da bolsa, então as pessoas acabam comprando mais papéis porque sabem que se o cara que realmente quiser sair vai ter que comprar o papel num preço um pouco mais caro. Essa aqui é uma atitude que muita gente já fez. O Elon Musk já fez isso, né? Tipo, acho que eu vou tirar a Tesla da bolsa de valores. E as ações da Tesla subiram não sei quantos por cento de um dia para o outro porque sabiam que ia ter que comprar os papéis, né? Essa manipulação da bolsa de valores nos Estados Unidos é considerado crime, mas aqui no Brasil é considerado uma terça-feira fraca, né? E até eu fui ver, ela subiu acho que 1 pila as ações no dia 18, aqui 18/6, quando ele falou, mas já voltou até a cair mais baixo do que estava até antes as ações aí do Banco Santander, né, cara? Se tu tem qualquer tipo de ação na B3, venda e compre Bitcoin ou faça qualquer outra coisa com o dinheiro, porque a bolsa de valores ela não vem se valorizando, tá, pessoal? Apesar do que o seu estelionatário favorito de investimentos aí do YouTube falar, ele não vem valorizando. Basta tu ver o valor que estava a bolsa de valores nos últimos 5 anos em dólar e o valor que está agora. Certamente está mais baixo. Google diz ao STF que não pode informar dados sobre minuta do golpe, né? Porque o STF mandou o Google informar quem foi a pessoa que upou na internet a foto lá da minuta do golpe. Aquela minuta secreta do Bolsonaro que estava escrito num papel dizendo que eles iam dar um golpe, que eles iam esquartejar um monte de gente. Aquela minuta, aquela fanfic maluca lá, cara, quase que se iguala ali a Harry Potter e Senhor dos Anéis, né? Parece que uma pessoa upou essa minuta há alguns anos já na internet, ela tá lá para qualquer pessoa ler, e não tem nada demais aquele documento, e o STF mandou o Google falar quem foi que postou. E o Google falou: pau no cu de vocês aí, não vou dizer nada não tenho por que dizer, não vou dizer quem foi, e já era, né, cara? Isso aqui, obviamente, pode ser super interessante, porque o STF pode falar assim: então que fechem o Google no Brasil. Ia ser muito legal, né? Cair o YouTube, cair o Google Drive, cair todos os serviços da Google, cair metade dos sites aí do Brasil iriam cair se tirassem o Google aqui do Brasil. Mas eu não duvido de algum daqueles idiotas fazer um papel dizendo que o Google tem que fechar ou parar de funcionar no Brasil, ou algo do tipo. Parece que às vezes o que eu acho é que é isso que a galera quer mesmo, né? Eles querem ficar forçando, puxando cada vez mais para ver até onde que eles podem ir, né? Mais de 80% no norte sofrem de exclusão alimentar elevada, diz boletim. Peraí, calma. Vamos ler de novo que vamos ver se a gente entende. 80% no norte sofre de exclusão alimentar elevada. No Nordeste são 75,3%. Pacto contra a fome vê insegurança alimentar no Brasil como resultado da combinação entre baixa renda e desigualdade territorial. Ah, não é mais fome.
é exclusão alimentar. Eu falo pra vocês, um dos superpoderes que o Estado tem é ter esse poder da semântica, né? Eles criam termos, né? Assim como lá atrás, o Haddad disse que digital tech, lembra quando a taxa das blusinhas? A taxa das blusinhas não era imposto, era o quê? Digital tax. Digital tax. Digital tax, né? Não era imposto, era digital tax. E eu acho interessante, porque se a gente traduzir do inglês para o português, digital tax significa o quê? Imposto digital. Ah, então se digital tax... eu vou fazer a piada que eu sempre faço. Se digital tax não é imposto, rape não é estupro. E vamos continuar aqui. E é isso que eles falam, cara, não é que ele tá passando fome, ele tá com exclusão alimentar. A tua esposa não foi estuprada, ela teve uma penetração não solicitada. O cara não é um pedófilo, ele é um fã do playground. Ele gosta de fazer early access sexual. Não, isso não é pedofilia, é early access sexual. É, meus queridos, então, muito interessante de ver que o Estado tem esse superpoder mesmo de criar essas exclusão alimentar elevada. Não, o povo não tá com fome, o povo tá com exclusão alimentar elevada. Só que aí eu não entendo como que as pessoas recebem Bolsa Família e passam fome. Ao meu ver, qualquer pessoa que receba o Bolsa Família automaticamente está excluída. Vocês não concordam comigo? Uma pessoa que recebe Bolsa Família, R$600 por mês de Bolsa Família, ela automaticamente não pode passar fome. Não sei, mas é o que eu acho. Talvez eu esteja errado, né? Talvez eu seja branco demais ou sulista demais, né? Pressionado, o governo Lula libera 1,6 bilhão em emendas e verbas extras. E aí vocês aí do Deus, Pátria, Família e Dedo no Cu estão aí. Não, porque agora Lula não passa mais nada. Irmão, Lula baixou 1,6 bilhão, ele aprova o que ele quiser. Ele baixou 1,6 bilhão, todos os deputados baixam as calcinhas na hora. E deixa eu só explicar rapidamente o que são essas emendas parlamentares, né? Todos os deputados têm não sei quantos milhões, lá 40, 60 milhões por ano de emendas que eles podem gastar como eles bem entender. Teoricamente, o deputado ele se elegeu falando que ia levar uma ponte para uma cidade, fazer uma escola não sei aonde, liberar dinheiro para fazer uma obra A, B ou C. Teoricamente, essas emendas, elas são liberadas pro cara e o cara pode escolher, vou fazer aquela escola que eu prometi, vou fazer aquela outra coisa que eu prometi, entendeu? Mas na verdade, cara, só para vocês terem uma ideia, pelo menos 30% desse valor, ele volta sempre em propina para os deputados, ele volta sempre em propina. O cara ele abre uma empresa de marketing, ele abriu uma outra empresa, sempre volta. 30, 40 ou até 50% do valor das emendas parlamentares voltam para o bolso das pessoas envolvidas ali como base de propina, né? É por isso que vocês podem parar para ver que acontece uma coisa muito interessante na política. O cara vira deputado, ele tem 10 milhões de patrimônio e nos 4 anos ele sai de lá com 50, 60, 80 milhões de patrimônio. Aí ele se reelege, daí dos 80 ele faz 200, dos 200 ele faz 400 e assim por diante, né, cara? O que eu acho interessante é que todos esses deputados, senadores e toda essa classe parasitária que tem dentro do Brasil hoje, eles administram muito bem o dinheiro deles, mas eles não conseguem fazer esse milagre da multiplicação para benesses para o povo, né? Infelizmente acontece isso, tá? Homem que destruiu o relógio de João VI no 8 de janeiro é solto sem tornozeleira eletrônica, né? Eu vi alguns vídeos até do Peter do Ancapso comentando esse caso, onde esse cara pegou lá uma pena de 17 anos, daí ele não tinha tornozeleira eletrônica, o advogado dele entrou com pedido, ele foi solto lá e tudo mais. Acusaram esse cara de ser um dos infiltrados no 8 de janeiro, aquela fanfic toda, né, e tudo mais. Eu acho que chances são que tinha algumas pessoas ali genuinamente mal intencionadas com a coisa, mas ao meu ver era muito fácil ter pego as filmagens das câmeras, ter isolado quem foi que cometeu os crimes, quem foi que fez o quebra-quebra, né? E dar uma pena mais branda para as pessoas que só invadiram e uma pena um pouco mais pesada para as pessoas que fizeram o quebra-quebra, né? Mas parece que no Brasil as coisas andam um pouco às avessas, né? E aí esse cara que ele foi solto, né? Ele foi solto, aí muita gente já levantou a teoria da conspiração, viu, olha só, o cara é um infiltrado e por isso que ele foi solto e tudo mais, né?
E aí o Alexandre de Moraes já votou, já deu um papelzinho lá, assinou um papelzinho com a canetinha mágica dele, falando que esse cara precisa voltar pra cadeia para continuar cumprindo cadeia em regime fechado, tá? Então ficou muito esquisito isso mesmo, né? Acusavam o cara de ser infiltrado, e o cara teve essa benesse de sair antes que os outros, e agora, depois que a mídia ficou toda divulgando, o cara teve que voltar. Sei lá, né? Então acho que nenhuma dessas pessoas deveria estar presa mesmo por todo esse tempo. Uma pessoa que literalmente comete um homicídio dentro do Brasil não pega 17 anos de cadeia. Então acho que realmente está faltando uma dosimetria adequada, né? Calcular a pena corretamente de cada uma dessas pessoas, né? Mas a gente já não é mais uma democracia, nós já viramos um regime de exceção, infelizmente, né? E falando aí no ditador da humanidade, né? Alexandre de Moraes manda investigar o juiz Lourenço Migliori Fonseca Ribeiro, que soltou o homem que destruiu o relógio, né? Então, esse juiz aqui, esse caso desse cara caiu em primeira instância, segunda instância e tudo mais, né? Teve o devido processo legal, né? E aí mandaram soltar. Os outros presos do 8 de janeiro não caíram na primeira, segunda, terceira instância, já foi direto pro STF, entendeu? E aí o Alexandre de Moraes mandou investigar o juiz que mandou soltar esse cara. Quem esse juiz acha que é? Se quem tá julgando o caso, na verdade, é o STF. Na verdade, nenhuma daquelas pessoas ali deveriam estar sendo julgadas pelo STF, deveriam estar tendo o devido processo legal, né? Mas novamente a nossa democracia ela já caiu por terra, né? Lembrando que teve um outro juiz aí que prendeu um monte de gente durante a Lava Jato, que ele foi aposentado compulsoriamente, né? Então teve um outro juiz aí, condenou um monte de gente, um monte de bandido, todo mundo com delação premiada, com crime cometido, desvio de dinheiro, e o cara foi condenado, né? O Brasil realmente é um narco-estado, né, cara? E falando em narco-estado, juiz anula a própria sentença que condenava o Maranhão a devolver 141 milhões no governo de Flávio Dino. Então o próprio juiz condenou o governo do Maranhão por ter feito lá uns desvios lá, e depois ele mesmo anulou a própria decisão. Imagina que o puxão de orelha que ele não deve ter levado de alguém muito acima dele para cancelar isso aí tudo, tá? E aí nós temos comentário. Aqui nós temos bem legal, olha só, a BBC Brasil, comentário da BBC Brasil sobre Janja. Janja é a materialização da contradição. Grita igualdade vestida de Chanel, se diz do povo desfilando com Dior e prega simplicidade enquanto carrega um Louboutin, não sei o que é isso, nos pés, não sei o que é isso aqui, é uma marca de sapato, deve ser super cara, né? Então tá aí, isso é que eu acho interessante, né? A própria grande mídia, a própria mídia que mais recebe dinheiro do governo, do governo, né? Já tá criticando não apenas o Lula, mas também a Janja. Isso não aciona alguns sininhos na cabeça de vocês que parece que tem algo realmente muito errado acontecendo no Brasil e essas pessoas estão vendo, olha só, se o Lula ficar mais um tempo no poder, ficar desvalorizando a nossa moeda 15, 20% ao ano, de que adianta eles nos dar 100 milhões todos os meses aí, ou tantos milhões todos os anos aí, não vai adiantar em nada porque o nosso dinheiro não vai valer nada, não é mesmo? Não adianta, pessoal, a economia deve ser sempre a pauta principal de todos os governos, né? E parece que até mesmo a grande mídia já está vendo os grandes problemas, falando que a Janja aí é uma grande contradição, para não dizer coisas piores aí. Mas eu, como moro no Brasil, não vou dar minha opinião sobre a Janja, mas eu tenho certeza que vocês vão dar a opinião dela aqui nos comentários. Um grande abraço a todos, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.